Nós estamos aqui buscando a melhor parte, né? Estarmos na presença de Deus para fazer o trabalho, dizer para Ele que Ele é todo-poderoso, que Ele é Senhor de todos, né? E que as nossas orações hoje, né? Embora seja um domingo, um culto mais voltado para a família, mas nós também estamos aqui por motivos de intercessão, né? Muitas vezes você está aqui, claro, obviamente por você, mas também para pedir por uma vida, por alguém que você ama muito, que está perdido, que não tem norte, que a sua bússola moral, que a sua bússola espiritual está quebrada, os ponteiros estão totalmente romanizados também, às vezes, né? Ou seja, elas estão, às vezes, tentando acertar em locais que são inadequados. Tem pessoas hoje em congregações aí que, não sei, eu não tenho autoridade, sabe? Eu já canso da gente falar desse povo, dessas pregações loucas, sabe? Estamos agora com Miguel, daqui a pouco vai ter uma outra cura. A tendência é essas marcas existem, elas já sempre existiam, sempre existirão. Ontem na nossa aula do hebraico, né, o Moré, o Farid, estava me contando que tem agora um Machia, né? Já tem um Machia agora. Ele me falou onde foi que esse jovem está se intitulando Machia, né? Veio agora para os judeus, não sei se é Israel, uma localidade aí, se diz o próprio Machia, né? Mais um falso Cristo que está chegando aí, porque nós conhecemos o verdadeiro Machia, né? Esse nós já sabemos quem é, né? Que é Yeshua, e as pessoas estão, sabe, nessas doutrinas malucas. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui uma doutrina sã, sabe? Uma doutrina onde as pessoas, elas são impactadas, vidas aqui são transformadas, sabe? A Torá não chegou para que justamente houvesse agora, nós temos uma base, né? E agora a construção está surgindo, tijolo a tijolo, fazendo aqui uma analogia com uma casa, né? Nós precisávamos desse fundamento maravilhoso, nós tínhamos uma base, esse fundamento é a Torá, e a Torá está entrando nas nossas vidas, e nós estamos compreendendo realmente as Escrituras como elas devem ser compreendidas, com as lentes do judaísmo, tá? E não com as lentes romanas, como nós, já há algum tempo atrás, nós tínhamos essa compreensão. Mas glória a Deus que há 4 ou 5 anos nós já estamos estudando a Torá, já estamos bem avançados, já temos tutano para poder repreender as pessoas aí fora, ensinando-as, repreender no sentido não de estar batalhando, brigando, porque a palavra de Deus não é contra a carne, a nossa luta é contra as potestades. Lembrem-se, as potestades, o mal, o inimigo, sabe? Os demônios estão aí tentando de toda forma, sabe, não nos deixar ouvir a doutrina santa, a sã palavra. Qual é ela? A Torá do Eterno. E glória a Deus que hoje chegou. Ontem tivemos uma paraxá maravilhosa aqui, né? Tivemos também uma vigília, né? Eu peço que vocês, olha, essa daqui já passou, essa última vigília aqui já se foi, você não tem mais como vir, mas foi maravilhoso. Mas vai vir a próxima vigília. Não deixa de estar na casa de Deus, não deixa, sabe? É isso que o inimigo quer, é tirar você da presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou em casa, eu estou na presença de Deus. Tá, não, porque você em casa, você tem 1000 distrações que não te trazem, que não te levam a prioridade maior, que é Yeshua HaMashiach, tá? Estamos em casa, mas queremos muitas coisas, estar lendo, estar jejuando, aqui, sabe, e aqui nós, e esse corpo é o nosso Mashiach. Aqui nós estamos em unidade, estamos, sabe, com o mesmo propósito. A carne dominar os teus desejos, a tua vontade.
Deixa o Espírito Santo, sim, esse te conduzir. E olha, eu não vou ficar deitado, eu não vou me deitar, eu vou para a casa de Deus. E a nossa vigília é uma vigília light. É uma vigília porque nós amamos vocês, nós queremos o melhor para vocês. Cada programação dessa vigília, dessa congregação, ela é feita pensando única e exclusivamente em vocês, tá? No bem-estar de vocês, na melhoria de vocês, sabe? E na nossa também, claro, porque quando nós estamos ensinando, nós que eu digo, demos o crédito ao nosso querido pastor Carlos, o que acontece? Nós também estamos aprendendo, amém? Glória a Deus. E nós temos uma congregação onde a palavra aqui é ministrada com muita seriedade, com muita reverência, com muito respeito, sabe? E nós sabemos que vocês aqui têm essa mesma predisposição de aceitar, de respeitar e de receber a Torá como sendo realmente a nossa bússola, aquela bússola que eu falei há poucos instantes. Essa não, o ponteiro está correto, o ponteiro está apontando para Yeshua HaMashiach e o ponteiro está dizendo que nós estamos no caminho certo, amém? Glória a Deus. Quem pode dizer isso, que ainda está aí pronto? Quem pode dizer isso que está na tela aí? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um culto maravilhoso, que o pastor seja mais uma vez muito usado, sabe, para que a palavra venha, entre no teu coração, encontre um terreno fértil, onde a semente venha gerar frutos, e esses frutos venham se espalhar aí fora, e você e eu sejamos agentes disseminadores, e que venhamos saquear, tirar pessoas do inferno e trazer para a glória do eterno, amém? Glória a Deus. Esse é um papel nosso, tá? Nós não podemos de maneira nenhuma reter isso que nós estamos aprendendo. Isso não é só nosso, isso é para que nós aprendamos, tá? A Torá é para que nós aprendamos e a seguimos, que nós tenhamos ela como nossa referência, mas que nós vivamos. E ela manda que nós ensinemos, não só vivamos a Torá, mas que ensinemos a Torá às pessoas. Ah, mas ela vai ser resistente, ela não vai aceitar de primeira, nem de segunda, tenta de terceira, tenta de quarta. Se for o caso, pode até de baixa régua, mas tenta, insiste. O teu papel e o meu papel é esse aqui na terra, tá? É fazer discípulos, é fazer com que as pessoas entendam que nós já fomos separados de Deus. Muitos aqui, eu inclusive, mas hoje eu não largo mais a mão de Yeshua por nada nessa vida, amém? Eu creio que vocês também têm o mesmo pensamento. Louvado seja o Senhor Jesus, tá? Amém? Eu desejo um culto maravilhoso para cada um. Vamos orar por Israel, tá? Que nós temos esse hábito aqui de orar por essa nação irmã, e a palavra de Deus diz que Deus vai abençoar aqueles que oram por Israel, aqueles que amam Israel, e aqueles que não fazem, seguramente não terão a misericórdia de Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos hoje, como temos pedido sempre, Pai, abençoa essa terra, Pai, mostra para esse povo que o Senhor, que o nosso Yeshua HaMashiach é o Senhor Todo-Poderoso, que Ele está voltando, Pai, e que todos os judeus têm que declararem que Jesus, que Yeshua HaMashiach é o Senhor de suas vidas, Pai. Tira, Pai, se existe ainda pessoas em cativeiro, nessa guerra maluca que está havendo no Oriente Médio ali, onde esses grupos terroristas, Pai, têm atacado o teu povo, Pai, elimina-os e liberta esse povo, o teu povo, Pai, que o Senhor tirou do Egito, Pai, com mão forte, que o Senhor mostrou o seu poder e a sua autoridade. Mostra agora novamente, Pai, porque o Senhor mesmo ontem, hoje e eternamente, Deus. Mostra para esse povo, Pai, que a necessidade deles confessarem Jesus, porque a palavra de Deus diz que todo judeu será salvo. E eu peço também, Pai, nesse mesmo Espírito, Pai, que o Senhor olhe para a nossa nação, pela nossa nação, Pai, que está vivendo um momento de muita dificuldade, de muito problema, muita corrupção.
em todas as instâncias, Pai. Nós não vemos um órgão do governo, um órgão do município, um órgão do Estado que não esteja corrompido, Pai. Se não, vejamos aí o exemplo do INSS, roubando dinheiro dos velhinhos, Pai. Tem misericórdia, Pai. Levanta homens, Pai, nessa nação, homens com coragem, homens destemidos, que não têm medo, Pai, de encarar essas potestades que estão trabalhando, Pai, em prol desse governo que é demoníaco, Pai. Mas nós temos uma querrilá, uma congregação, igrejas que se reúnem ainda, Pai, e que se ajoelham e que clamam a Ti, Pai, que derrube, Pai, todas essas potestades e levantem homens sérios e sinceros, Pai, para que esse país venha se tornar uma nação realmente temente a Ti, que Te adora e que tem o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Uma linda salva de palmas para Jesus, amém? Vamos louvar a Ele.
Ouço seu sussurro, a brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E aos teus lograr posso ver brilhar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens em você. Ouço o seu sussurro, a brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E aos seus lograr posso ver brilhar a vida. Toda a criação a cantar. Isso. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação
deu destino, acabou com o meu e me deu só cajado e pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias pra suportar o ridículo. Pôs um anel em meu dedo e me tirou medo. Novas sandálias me disse se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Palavra de vida, pra onde tirar? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna, só tenho você, meu Deus. Só tenho você, toda a casa mais simples, de onde o da morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Só você. Tanto deixei, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. Se é você, é você. Mais perto do monte, mais perto da face, me expando com o peso da tua glória.
estaremos face a face com Ele. A presença de Deus é o melhor lugar que nós podemos estar. É o melhor lugar que nós podemos estar. Nós estamos nessa presença todos os dias. Nós saibamos o momento de tirar a sandália dos pés, porque onde nós pisaremos, nós queremos ouvir a voz dele se face, que a glória dele se manifeste para nós. Toda glória, toda honra, toda majestade dadas a ti. Sempre, sempre. Só tu és digno de louvor essa noite. Senhor, só tu és.
Tem um cantor esquerdista que fez muita música de sucesso, dizendo que essa música Alvo Mais Que a Neve é bem preconceituosa, né? Você sabe quem foi, né, que falou isso, né? Kleber Lucas, né? É esquerdista, comunista agora. Também um cara já teve 5 mulheres, esperar o quê? O cara já teve 5 mulheres, casou 5 vezes, esperar nada não, né? Bom, mais um escândalo no nosso país, né? O Ayrton disse que... O Ayrton, meu irmão, ele disse que também foi lesado lá, o contra-cheque dele. Entendeu? O Ayrton, vocês sabem, ele já está aposentado também. Eu queria ver o ministro dar 48 horas para aquele cara se explicar, né? Mas é esquerdista, comunista, não vão dar, né? É a situação triste que nós estamos vivendo. O STF dá 48 horas para aquele cara se explicar, né? Mas é esquerdista, comunista, não vão dar, né? E orar. É a situação triste que nós estamos vivendo. Amém? Felizmente. Resta o quê? Orar. Viverá, né? Orar. E orar. É verdade. E continuar orando. Pessoal, eu coloquei no grupo da igreja. Quem for vivo, quem viver verá, né? Não estão no grupo da igreja, vocês perdem. É verdade, glória a Deus. Pessoal, eu coloquei no grupo da igreja. Hoje. Eu sinto muito para as pessoas que estão aqui presentes não estão no grupo da igreja, porque vocês perdem muita coisa bacana. Eu coloquei no grupo da igreja hoje. Eu coloquei no grupo da igreja hoje. Tudo bom, Rosane? Eu coloquei no grupo da igreja hoje. Dê uma olhada lá, se aproprie do conhecimento. Muita coisa boa sobre a Paraxá de ontem. Você tem um conhecimento sobre lepra, mencionar lepra e tal. Dê uma olhada lá com muita calma. Se aproprie do conhecimento, porque conhecimento é luz. Uma vez que você tem o conhecimento, você tem como. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O título do texto é Paulo foi convertido ou chamado? Porque a gente tem a ideia de que Paulo se converteu ao cristianismo. Esse texto aqui que na época eu li e distribuí para algumas pessoas aqui da igreja. Não todo mundo, algumas pessoas, e pediu que ele circulasse. Infelizmente, ele não circulou. Se a gente não se apropria do conhecimento correto, né? Nós estamos vendo aí um jovem pregador mirim de 14, sabe se ele tem 14 ou é 15 anos. 14 anos, o Código Civil diz que ele é absolutamente incapaz. Então, ele não é nem para estar ministrando nada. Ele é incapaz, se ele tiver 14 anos. Se ele tiver 15 anos, ele é relativamente incapaz. Então, ele é incapaz, tá? De responder pela sua vida, né, civil. E é inimputável penalmente também, né? Então, olha só a irresponsabilidade dos pais, né, gente? Meu querido, eu tenho 61 anos de idade, me converti em 1985, sou mais velho do que ele, né? De conversão. Já li a Bíblia incontáveis vezes. Às vezes eu não sei onde é que está um versículo. E o menino daquele, gente. O melhor comentário que eu vi de uma pessoa que disse assim: se um menino desse, de 14 anos, consegue enganar um monte de gente, imagine os pastores velhos. Foi o melhor comentário que eu vi. Como é que ponto nós chegamos? A igreja ela está tá tão doente, a igreja evangélica está tão doente que é como se fosse um fast food, né? Você vai lá e você quer uma resposta rápida. Irmão, se a gente não prevalece, quantos anos José passou sem ver Jacó? Jacó passou sem ver José? Vocês sabem? Tem uma ideia, noção? 22 anos. 22 anos. E José lá, né? 17 anos, sofrendo lá, desde os 17 anos sofrendo, até quando chega nos 30 anos, ele assume
né, assume o parlamento, vamos dizer assim, né? Assume o governo pagão. Então a gente quer tudo na hora, tudo preparadinho, tudo beleza. Meu irmão, você vê assim, o pastor Carlos lá está viajando demais, meu amigo. Para você ter uma ideia, dia de sexta-feira, eu ia lá para a rodoviária ali, ali, que bairro é aquele, hein? Oi? Bairro de Fátima. Lá para a rodoviária, pegava o ônibus, ia lá para Quixadá, dia de sexta-feira, dava 4 aulas lá no GEL, lá no Quixadá. Né? Dava aula nos 2 primeiros anos, no segundo e no terceiro ano. Terminou, o cara me pagava, ganhava bem pra caramba lá. Aí chegava em casa 2h30 da manhã, negado. E 7 horas eu estava acordado para fazer planejamento na escola. A gente vê, a vida é fácil demais nos olhos dos outros, né? A carreira que eu fiz, entendeu? Então, assim, cara, se você não se esforçar, se você não for atrás, não buscar, não correr, você vai continuar essa vidinha aí, entendeu? Tem que ter esforço. O reino de Deus ele é tomado por força. Entendeu? Por força. Tem uma pessoa que disse assim, pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse, beleza. Aí eu botei os dias. Primeiro dia falhou, no segundo dia falhou, no terceiro dia falhou. Meu amigo, está pensando que eu sou o quê? Amém? Vou começar colocando aqui o meu currículo para você, tá bom? Hoje eu quero dar uma cacetada em todo mundo, então eu tenho que começar a me preparar aqui. Aqueles 3 certificados que eu botei. Eu mandei para ti. Como? Não, tanto faz. Eu tenho 3 certificados do IBC. Aqui está em inglês porque os caras falam inglês, né? O curso é em inglês. Certificate of Achievement, certificado de realização em Jewish New Testament, em Novo Testamento judaico. Aqueles que estão lá, aquele certificado é o mesmo que tem isso aqui, só que aquele lá está em hebraico, isso aqui está em inglês. Esse certificado é orgulhosamente garantido a... Eu vou até mudar meu nome, vou botar José Carlos de Sena. Gabi. Oi, tem uma música aí. É para aqueles que confiam, uma coisa assim. Amém? Aleluia. E eu digo para o Isaac, digo para a Gabi, rapaz, vocês têm tudo para ser melhor do que eu. Primeiro, vocês, desde quando nasceram, estudaram no 7 de setembro. Desde quando nasceram, vocês têm do bom e do melhor. Desde quando nasceram, vocês têm plano de saúde dentária, plano de saúde, né? Plano de saúde médica e dentária. Desde o dia que vocês nasceram, vocês têm tudo do bom e do melhor. Meu irmão, eu tinha 2 cuecas, eu usava uma e eu lavava a outra. Não é fácil, não. Eu tenho que pagar um preço, tem que estudar. Amém? Tem que estudar, tem que pagar um preço, tem que se esforçar. Glória a Deus. Eu tenho que me esforçar, eu preciso me esforçar, eu preciso orar mais, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais. Mas o mundo o mundo é agitado para todo mundo. O mundo é agitado para todo mundo. Quem foi que disse que o mundo é fácil? Quem disse que o mundo é fácil? Está dizendo para o pastor Belardo ali antes de começar o culto. Pastor, eu fico vendo esses meus amigos que estudaram comigo na escolinha. Estudei na escolinha ali. Que estudaram comigo ali no Nilson Holanda. Fico vendo esses meus amigos aí que estudaram comigo. Não tem nada, pastor. Esse cara não tem nada. Eu estava dizendo 2 paizinhos, eu vou comprar uma casa lá no Eusébio. É ruim porque tu trabalha aqui, né, Izinha? Aí ela disse assim para mim, Izinha, tu está por dentro. Não, Izinha, o meu Deus está por dentro, me dá. Aleluia, amém? Glória a Deus, mas eu não vou vender meu apartamento, não. Vou deixar aqui, vou comprar uma casa lá no Eusébio, vou morar lá eu e você e tal. Vou cuidar dos meus cachorros, comprar um cachorro maior, um belga. Tenho crido, irmão. Aleluia, amém? Então, se você se esforçar, Deus vai te dar. Toda verdade é o quê? Paralela. Se você não se esforçar, Deus não vai te dar. Amém? Não vai te dar. Então, eu trouxe esse certificado para mostrar aqui na vida de José e na vida de Jesus o impacto que uma dedicação pode causar. Tá?
Nós vamos hoje somente o capítulo 43. Capítulo pequeno, talvez eu termine antes de 8 horas, aí vai dar tempo de a gente conversar mais, né, tomar mais um café, se abraçar, perguntar como é que o irmão está, como é que a irmã está. Nada de irmão ligeirinho aqui, para ir embora ligeiro. Entendeu? Fica conversando aqui, amém? Então, capítulo 43, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. E aqui, esses 15 textos, Paulo foi convertido ou chamado, é para você. É para você que gosta de ler. Porque, né, Aurélio? O Aurélio perguntou, Paulo não foi convertido, não? Pessoal, no século I, convertido é bem diferente de hoje. Tá? Se a gente estuda as escrituras com as lentes de Roma, a gente vai ficar na dúvida, quem vai ser o próximo Papa, né? E até o presidente da França quer se meter agora, ele quer indicar quem é o próximo Papa, um comunista daquele. Né? Já pensou? O Papa que morreu era comunista, né? E se o próximo for comunista, aí o negócio vai esculhambar mesmo para a igreja romana. Assista Conclave, tá bom? Um filme muito bom. Eu acho que é na Netflix. Ou é no Amazon, sei lá. É uma das duas aí. No Amazon, assista. Conclave, o nome do filme. Se você não tiver, você pode marcar um dia comigo. Estou aposentado de manhã, de tarde ou de noite. Menos os dias de culto. Vai lá em casa que você assiste comigo. Eu ainda faço uma pipoquinha para você, tá bom? Pode ir lá na minha casa. Pode mandar pastor, estou aí assim do filme. O Cook vai dar um pouquinho de trabalho, né? O Cook vai querer lhe morder, mas eu amanso o Cook, tá bom? Então, o que era conversão no século I? Conversão no século I era a pessoa fazer a circuncisão e abraçar a cultura e a língua judaica. Gente, Paulo era judeu. Filipenses capítulo 3, Paulo era judeu. Da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, hebreu de hebreus. Ele não se converteu a nada, ele reconheceu Jesus o Messias, só isso. Entendeu? Então, assim, ó, quem quiser o texto, tá? Você vem aqui e pega comigo, tá bom? Terminar o culto, você vem aqui, pastor, eu quero um texto. Aqui, ó. Passa um tempinho lendo, tá bom? Passa um tempinho lendo, leia, faz bem a mente. Então, vamos ler aqui. Gênesis, ok? Faça um esforçozinho, leia. Gênesis capítulo 43. 43, é hoje? Tem certeza? 43, verso 1, 2, até o 7. A gente vai ver o encontro de José com seus irmãos. Bom, e a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, Jacó. Voltai e comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, Judá já está assumindo, né, a liderança. Né? Rúben era fraco na liderança e o irmão Judá já estava assumindo. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele homem é José, dizendo, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. O vosso irmão é o Benjamim, filho da mesma mulher de José, Raquel. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal, fazendo saber aquele homem que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, aquele homem particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Bom, começando aqui a história de José, vocês estão vendo agora no capítulo 43, precisamente, José disse, não vereis a minha face se vosso irmão não estiver convosco. Tem uma profecia no profeta Ezequiel, no capítulo 39, que eu quero compartilhar e fazer um link dessa história. Ezequiel 39, 28, 29. 39, 28. Diz assim, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre os gentios,
e os ajuntarei para voltarem à sua terra. Né? Ezequiel está falando do cativeiro babilônico, quando ele estava lá, na destruição do templo, né? E não mais deixarei lá nenhum deles. E é uma promessa de Deus, de reagrupar Israel. Isso é um arrebatamento. Arrebatamento é reagrupamento de Israel. Tá? Nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Se o Senhor diz, é bom a gente ficar atento nessa coisa maravilhosa. Então, o que nós entendemos dessa conexão entre o profeta Ezequiel e o capítulo 43, verso 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Eu fiz uma anotação aqui, eu quero compartilhar com vocês. Olha que coisa engraçada, gente. Eu botei aqui. E você? O que você sabe sobre Jesus? O que é que nós sabemos sobre Jesus? Eu fiz aqui uma pergunta. Amém? O que é que a gente sabe sobre Jesus? Será que a gente poderia saber mais sobre Jesus Cristo? Sim ou não? Poderíamos, sim, claro. Claro que poderíamos saber mais sobre Jesus Cristo. Agora, olha só a coisa engraçada. Parece-me que nessa história a gente é levado a entender que José sabe muito mais dos seus irmãos do que os irmãos sabem de José. Certo? Porque José pergunta, olha, o vosso pai ainda vive? E vocês têm mais um outro irmão? Claro que José sabia. Então, olha que coisa engraçada, né? José, afastado dos irmãos um bocado de tempo, mas sabe muito mais do que os próprios irmãos, né? Sobre vida. Então, nós somos levados a entender que José sabe muito mais sobre os filhos de Israel. A gente, às vezes, não consegue entender essa expressão filho de Israel, mas nós estamos tratando com os filhos de Israel, Jacó, amém? Nós estamos tratando com os filhos legítimos de Israel, Jacó, que são os 12 patriarcas, né, que eles sabem dele, pois eles estão completamente, parece que eles estão assim no quarto bem escuro e não sabem nem o que estão vendo, nem como enxergar, né, com relação a José. E hoje, a história de Israel hoje, vocês souberam, na semana teve um incêndio criminoso em Jerusalém, né, pessoal? Souberam disso, não? Pois é, um grupo terrorista, né, cometeu um incêndio lá. Aquele povo não tem paz, não, né? Aquele povo não tem mesmo a gente orando por eles aqui, todos os nossos programações, mas não tem paz aquele povo, não. Caiu também um míssil lá hoje, enviado por outro grupo terrorista também. Né? Então, gente, olha só que coisa engraçada. O judeu hoje, em Israel, ele não sabe quase nada sobre Jesus de Nazaré. O que ele sabe, o judeu hoje, que mora lá em Israel, são fatos preconceituosos, né, e distorções de quem é Jesus. Aquela história que o judeu matou Jesus, ficou gravado, impregnado na mente deles. Olha que coisa engraçada, né? Muito engraçado isso. Então nós, hoje, com todo esse aparato que a gente tem, com toda a minha dedicação em ensinar vocês, eu acabei de mostrar aqui meus currículos para vocês. Por que essa dificuldade em vir à casa de Deus aprender? Um dos maiores conselhos dados para nós gentios partiu de um judeu chamado Tiago. Certo? No primeiro concílio em Jerusalém. Foi não, Bruno? Foi ou não foi, Bruno? O que é que ele disse, Bruno? Em Atos 15. O que é que Tiago diz em Atos 15, gente? Ajudem o Bruno aí. Hoje não tem chocolate para ninguém, não. O que Tiago diz em Atos 15? Não, eu quero fora esses 4 conselhos. Não, fora isso. Tiago disse uma coisa fantástica. Moisés. O que significa isso? Moisés, ele está usando uma metáfora. Ele está dizendo, o estudo da Torá tem todos os sábados na sinagoga. Ele está falando isso para nós gentios. Tá? Ele está falando para judeu, não. O concílio era justamente para decidir como é que seriam os gentios que estavam entrando no movimento de Jesus. Então ele diz, Moisés tem todos os sábados. Ou seja, o estudo da Torá tem todos os sábados na sinagoga. Se você quiser ir, você vai. Amém? Se você quiser pegar a ideia, pegue. Vai estudar a Torá.
Estudar a Torá com quem? Com quem escreveu a Torá? Estudar a Torá com quem? Com quem sabe de Torá, que era o judeu. Amém? Aleluia. Por isso nós estamos vivendo essa loucura aí, da onda Miguel, né? Um jovem de 14 anos aí, tal, fazendo o maior sucesso, tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Incrível, né? O tamanho da nossa espiritualidade. Estou falando generalizando. Incrível isso, é ou não é? Então, meu irmão, valorize o que você tem. Eu poderia ter saído aqui hoje mais feliz se alguém dissesse glória a Deus. Valorize o que você tem. Amém. Se esforce por aquilo que Deus tem me dado para ensinar vocês. Não desvalorize. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você tem as últimas fichas, pega essas fichas e aposte no reino de Deus. Aleluia. Que você receberá muito como recompensa. Versículo 11 agora. Então disse-lhes, 43, 11. Pronto. Então disse-lhes Israel, que é Jacó, seu pai, pois que assim é, fazei isso. Vou ler aqui. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Olha até o 14, aí eu faço o comentário. Até o 14. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos, bem pode ser que fosse erro. Tomai também vosso irmão, né, Benjamim, e levantai-vos e voltai àquele homem, que é José. E o 14, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, que estava preso, Simeão, e Benjamim. E se eu for desfiliado ficarei. No 11, esse homem desconhecido que Israel, Jacó, atribui, né, ao homem aqui, levai ao homem um presente que Jacó não sabia nem quem era, esse homem, entre aspas, desconhecido, é o mesmo que os irritou quando lhe disseram que faria homenagem a ele. Este homem desconhecido foi o mesmo que, quando tinha 17 anos de idade, contou o sonho para eles e disse que todos eles, inclusive Jacó, ia se inclinar para ele, este homem desconhecido aqui. Né? Coisa interessante, né? Naquela época, quando ele tinha 17 anos. Se eles soubessem que este homem era José, a quem eles estavam oferecendo esse monte de graça aqui, de minhá, né? Teria sido o quê? Um choque. Teria sido um grande choque para eles. Aí no 14, pode pular para o 14. No verso 14, está aí na tela, Jacó, ele diz misericórdia. Ele clama por misericórdia. Olha só, gente. E o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante daquele homem, diante do homem. Ele clama por misericórdia de Deus naquela situação, sem entender, sem saber que José era, de fato, um instrumento de Deus para abençoar a vida dele. Qual a conclusão que a gente tira com isso? Sabe, às vezes nós temos as respostas diante de nós. Amém? E às vezes a gente nem sabe, nem valoriza. Nós temos a resposta que Deus dá diante de nós, é o caso aqui agora. E eles não estavam nem sabendo que Deus estava preparando tudo, querendo dar a resposta para eles. Aleluia. Vou ler um capítulo de Romanos 11, versículo apenas, verso 32. Porque, segundo o Novo Testamento, né,
que é bem paralelo com a obra de Deus em Yeshua, com Israel, Paulo diz assim, ó, porque Deus encerrou a todos, judeu e gentil, debaixo da desobediência. Olha o que Deus faz. Deus encerrou todos, judeu e gentil, debaixo da desobediência ao resto do verso. Para com todos, judeu e gentil, usar de quê? Misericórdia. Aleluia, amém? Fantástico, não é isso que Paulo está escrevendo aqui? Peguem isso. Peguem isso, que coisa fantástica que Paulo está escrevendo aqui e nos ensinando aqui, porque Deus concluiu todos eles na incredulidade. Estou lendo aqui uma outra tradução, para que ele pudesse ter misericórdia de todos. Então a incredulidade estava ali na casa de Jacó, na casa de Israel, em seus filhos, para Deus os abençoar. Vamos para frente, verso 15, 16. Verso 15 e 16. E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos e a Benjamim, e levantaram-se e desceram ao Egito e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens à casa e mata rezes e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Aleluia. Isso parece muito com o que a gente falou ontem, né? De você pagar o mal com o bem, né? A gente falou muito isso ontem. Então, esta é a segunda vez que os irmãos de José aparecem diante de José. Segunda vez. A primeira vez estava sem Benjamim, agora está com Benjamim. José é o homem mais poderoso ali de então. Quando José diz: traga esses homens para minha casa, mate aí o melhor que você tem, vamos preparar aqui uma ceia, vamos preparar aqui uma comida muito boa para eles. Eles vão jantar comigo, né? Esses homens comerão comigo ao meio-dia. Queridos, Lucas capítulo 22, versículo 15, quando Israel, o segundo retorno de Israel à terra de Israel, né? O primeiro sendo do Egito e o segundo da Babilônia, o segundo retorno, que eles constroem o segundo templo, né, que é na época que Jesus aparece. Tem até a profecia de Ageu, né, que diz assim, que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Amém? O pessoal atribui isso à igreja, não tem nada a ver com a igreja. Você está falando da presença de Jesus na terra no segundo templo. Então, no retorno do cativeiro, né, e Jesus ministra, né, nesse segundo tempo. Aí Lucas 22:15 diz assim: e disse-lhes: desejei muito, Jesus falando para os apóstolos, comer convosco esta Páscoa, antes que eu morra, antes que eu padeça. Desejei muito comer, antes que eu sofra, né? E o profeta Isaías 53:7 diz assim, com relação a Jesus, apontando para Jesus: ele foi oprimido e afligido, né, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, assim ele não abriu, ele foi levado como um cordeiro ao matadouro, não abriu a sua boca. Esta mesma palavra hebraica usada, mesma coisa que José usa, comando que José dá, quando ele vê os seus irmãos, ele dá o comando, né, para alimentar os seus irmãos. Isso é coincidência? Não, isso é Jesuscidência. Jesus disse em João 6,35. João 6,35, Jesus disse assim, ó: eu sou pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca. Pão da vida. Amém? Então, o que José está fazendo é de misericórdia. Ele está retribuindo o mal que os irmãos fizeram com bênção. Amém? E o que Jesus Cristo está fazendo em vida, quando estava aqui na terra, também era isso.
porque ele sabia que ia ser traído, que ia sofrer. Então, assim, no último momento da vida dele, praticamente no último momento, ele reuniu seus apóstolos para participarem, né, comer juntos com ele. 18 agora. 5. Em Gênesis 43, 18. Então temeram aqueles homens, foram levados à casa de José e diziam: por causa do dinheiro que antes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tomem por servos e nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José e falaram com ele à porta da casa. E disseram: ai, Senhor meu, certamente temos antes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco. Foi a primeira vez que eles foram, lembra dessa história, né? Nosso dinheiro por seu peso e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Pai seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim e trouxe-lhes fora a Simeão. 24. Depois levou os homens à casa de José e deu-lhes água. E lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam um presente para que, quando José viesse ao meio-dia, porque tinha ouvido que ali haviam de comer pão. Olha que história, gente. Nós temos aqui agora, os homens, eles ficaram com medo, os irmãos de José ficaram com medo, por conta da primeira viagem, no primeiro encontro que eles tiveram com José. José, ele retribui o mal com bênção, chama-se Hesed em hebraico, graça, envolvendo o dinheiro para eles. Ok? Eles estavam ficaram com essa história, achavam que tinha tramado, né, contra eles, né, para pegar eles numa emboscada. Olha só o que Jesus Cristo diz em João 15, 22. João capítulo 15, verso 22. Jesus diz assim: se eu não tivesse vindo, nem lhes houvera falado, né, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Ninguém tem desculpa. Então, qual foi a função de Jesus, segundo esse versículo aqui, quando ele veio para a terra? Segundo esse versículo, qual era a função de Jesus? Era lidar com o pecado. Sim? Amém? Concorda? A função de Jesus Cristo aqui era lidar com o pecado, acabar com o pecado, a questão do pecado. Mateus 26, 28 diz assim. Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento ou da Nova Aliança, Brit Hadashah, né, aliança renovada, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. No versículo 23, no verso 23, aqui é falado o fato de que a graça de José, a graça que estava sobre José, ou seja, a gratidão, né, a generosidade de José, que colocou medo em seus corações, foi obra do Eterno, foi obra do Deus de Israel. Embora seus irmãos, naquele momento, embora seus irmãos estivessem com medo, embora seus irmãos o tivessem traído, expulsado ele, né, o que José fez com todo o poder que ele tinha, talvez o segundo homem mais poderoso do universo naquela época, o que José faz quando ele vê seus irmãos, até Benjamim, qual é a atitude que ele toma, qual é o comando que ele dá, qual é o ato que ele faz? Ele retribui
a maldade dos irmãos com bondade. Com bondade. Amém? De fato, cumprindo o que Jesus Cristo nos ensinou. Presta atenção agora. Se você ainda tem uma rixa com alguém aqui, que nós falamos ontem. Se você tem um ranço com alguém neste lugar, ou da sua família, ou da sua casa, seja lá quem for. Preste atenção aos ensinamentos de Jesus, em Mateus 5,44. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para os que vos maltratem, vos perseguem. Você viu quantas orações tem aqui nesse texto? Vamos lá? Oração número 1, amai vossos inimigos. Diga comigo, amai vossos inimigos. Olha a pessoa que é do teu lado aí. Olha para a pessoa do outro lado aí. Tá? Aí eu digo com ela, amai vossos inimigos. Oração 2, bendizei os que vos maldizem. Oração 3, fazei bem aos que vos odeiam. Oração 4, e orai para os que vos maltratam. Vamos lá, verbo amar, bendizer, fazer bem e orar. E aí? Que tal isso ser uma realidade na nossa vida? Que tal isso ser uma realidade na nossa vida? Amém! Amém! Bom, vocês sabem que a minha família Sena é sanguinária, não sabem? É. Naqueles, cadê a Gabriela, hein? Gabriela nunca está aqui quando eu quero. Está com a pequena, né? Gabriela da psicologia sabe, mas quem é outro psicólogo aqui? Aquelas coisas que a gente estuda, né? O cara é colérico, é sanguinário, né? Eu estudei isso na faculdade, nem lembro mais. Amém. Então a Gabriela tem um pouquinho também desse lado. Sabe por quê? Porque um belo dia, há muito tempo atrás, alguém chegou e apontou o dedo na minha cara e disse que eu era um palhaço. A Gabriela ficou nervosa, me defendendo, ela estava do meu lado. A Gabriela só não matou a pessoa porque eu não deixei. Pai! Eu disse, calma, Gabriela, agora não é mais comigo não, agora é com o Eterno, agora é com Deus. Amém? Agora é com Deus, gente. Aleluia. A gente não pode sair atirando em todo mundo porque as pessoas não simpatizam conosco. Amém, pessoal? Posso ouvir um amém aqui? Amém. Aleluia. Aleluia. Pode praguejar, jogar praga, só porque a pessoa não é da gente, ou porque a pessoa, você está dirigindo o seu carro, a pessoa entra na tua frente. Ou os motoqueiros só faltam ter o retrovisor. Dê passagem para o motoqueiro, eles estão apressados. Eles precisam fazer as entregas dele. Os deliveries, não é, Daniel? Se a pessoa estiver fazendo alguma coisa errada, o Eterno vai corrigir. O Eterno vai usar a mão dele de fogo. Aleluia. Então, queridos, vocês estão vendo aqui a bondade de José? Se você fosse colocado no lugar de José, olhasse para todas as ruindades que os seus familiares fizeram, eu tenho certeza que todas as ruindades que os seus familiares fizeram com você não chegam nem ao pé daquilo que fizeram com José. Né? E aí, como é que você os trataria agora que você está no poder? Que você é o próprio STF agora. Você está no poder. É a Constituição que diz. O que você ia fazer agora? Pô, eu vou perguntar primeiro, eu vou dar uma surra nesses bichos. Primeiro eu vou dar um molho de pia neles, para eles aprenderem a fazer besteira. É desse jeito? Não, não é desse jeito. Quem trata as pessoas é o Eterno. Amém, pessoal? Deixa Deus tratar as pessoas. A gente estudou ontem, a gente precisa enxergar alguma coisa das pessoas. A gente não pode estar enxergando.
Tem que chegar algo de bom na vida das pessoas. Algo de bom. Então aqui, queridos, Jesus está sendo, né? No ensino de Jesus está batendo com o caráter, com a visão de José, de não retribuir o mal com mal, retribuir o mal com bênção. Amém? São bênçãos sobre bênçãos, vivendo cada dia no Senhor. Agora, a bondade de José, se a gente for voltar para o verso 18, no 43, deixa eu ver o que é que diz o verso 18 aqui, ó. Nada, né? O verso 18, no verso 18 diz assim: então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro que dantes voltou aos nossos sacos, fomos trazidos aqui para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nosso jumento. Pessoal, quantos de nós já leu esse texto, já ouviu pregação de algum ministro, algum pastor, falando que José estava testando os irmãos? Fala a verdade, quantos já ouviram isso? Até eu já preguei isso. Pois é, isso não está errado isso. José não está testando não, gente. José está exercendo o quê? Bondade. Está exercendo misericórdia. E aqui está a prova no versículo 18, de que José está usando de bondade e de misericórdia. Porque no versículo 18, os irmãos de José, que tinham falhado com José, tinham falhado com o pai, e agora sim, quando a gente falha, quando nós falhamos, em vez de vir o espírito de sabedoria, em vez de vir o espírito de poder, vem medo sobre a vida da gente. A gente fica com medo. Quando a gente comete algo errado, né? Só ver para o primeiro casal quando pecou. O que aconteceu? Eles se esconderam de Deus, Adão e Eva, porque eles estavam com medo da besteira que eles tinham feito. Então, quando a gente faz algo errado, a gente fica receoso. Sim ou não, pessoal? Então, eles estavam com medo. E o medo deles fez com que eles interpretassem a bondade de José como se fosse uma pegadinha. Uma casca de banana, mas não é. José não está querendo pegar ninguém. José está querendo demonstrar a bondade dele, do coração dele, de como que o diferencial entre ele e os irmãos é que José era um homem de Deus, 100%. Os irmãos não, tinham que chegar ainda à maturidade. José alcançou a maturidade, alcançou o top. E quando Deus vê o teu coração, que você consegue chegar lá, Deus vai depositar na tua vida muita coisa. Deus vai te dar revelação. Vamos lá, pega a mensagem, amém? Para de ser medroso, não tem coragem nem de abrir a boca e dar um glória ao Eterno. Aleluia. Então, quando Deus vê no teu coração que ele está aberto para receber, Deus vai encher a tua vida. Aleluia. Agora, quando Deus vê também que teu coração ele se fecha, ele não vai. Ele não vai. Lembra de Saul? Quando o profeta Samuel disse, se você tivesse sido fiel, o teu reino permaneceria. O teu reino permaneceria, mas você foi infiel, e hoje o teu... Aí ele pega no manto de Samuel e rasga, o manto se rasga, ele disse, assim como você rasgou o meu manto, o Eterno rasga o teu reino hoje. Aleluia, amém? Meu irmão, não deixa Deus rasgar não, amém? Deixa Deus construir na sua vida. Aleluia. Quantas pessoas estão deixando Deus rasgar, meu irmão? Por falta de sinceridade. Faltou sinceridade na vida de Saul. Por falta de honestidade. Porque tem medo de serem sinceros, tem medo de falar a verdade. A gente não pode ter medo nunca de falar a verdade, nem de ser sincero com ninguém. E queridos, então eles interpretaram a bondade de José como se fosse uma bondade maliciosa. Não era. Era do caráter de José fazer o bem, queridos. Amém? Verso, acho que eu já extrapolei aqui tudo que eu podia extrapolar até o 25, vou continuar no 26 agora. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos.
E aí, lembra do sonho? Lembra do sonho? Inclinaram-se a ele até a terra. 27. E ele lhes perguntou como estavam. E disse: vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se novamente, 2 vezes. 2 vezes. Olha só, presta atenção aí, filhos. Filhos que têm pai vivo. Filhos que têm mãe viva. Não é o meu caso, né? Eu queria tanto que... Só mais uns 10 minutinhos falando com a minha mãe. Ô, mulher sábia, embora eu nunca tenha estudado muito. Mas tinha sabedoria do dia a dia da vida. Olha que coisa fantástica. José, depois de 22 anos sem ver o pai, a preocupação de saber como estava o pai. Né? Como está o meu pai, né? Como está o velho aí? Amém? Você se importa com seu pai, sua mãe ou não? Tem certeza? Ou você, desculpa o termo, é um cavalo batizado, sai de casa, não diz nem para o seu pai que está saindo de casa. Nem para sua mãe. Meu irmão, com todas as debilidades que minha mãe teve antes de morrer, qualquer hora que eu chegasse em casa, a primeira coisa que ela dizia: você já comeu, meu filho? Você não precisa comer, não? Você está precisando de comida? Você já comeu? E se levantava e ia preparar comida para a gente. Isso aqui é uma mãe, não é não? É ou não é? Honre sua mãe, honre seu pai. Amém? Honre quem está vivo ainda. Aleluia, amém? Não trate seu pai e sua mãe como um qualquer. É seu pai, é sua mãe. Olha que eu trabalhei com muita gente que odiava pai e mãe. Escola pública. Queria ver o pai preso. Trabalhei com muita gente que, se tivesse um revólver, matava o pai e matava a mãe. Criado por vó, tia. Uma vez eu subi o Morro de Santiago. Eu fui atrás de um aluno lá no Morro de Santiago. Eu fui sozinho dessa vez, no Morro de Santiago. É um dos lugares mais perigosos de Fortaleza. Cara, eu cheguei lá, eu chorei, acredita? A casa do menino lá. Cara, não tinha porta. Nem porta de entrada, nem porta de saída da casa do menino. Cara, e era terra. Disse, meu Deus, como é que uma pessoa consegue viver num lugar desse, de terra? Sem porta, gente. Não tem porta da frente, nem porta de trás, gente. Era uma cortina, pelo amor de Deus, gente. Como é que se vive nisso aí? Me diga. Terra, terra, areia. Areia lá, e o esgoto lá, entendeu? Morro Santiago. Pai, você tem tudo do bom e do melhor. A gente tem tudo do bom e do melhor, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem tudo do bom e do melhor. Uns mais, outros menos, mas a gente tem uma casa para dormir, uma cama, uma rede, a gente tem um teto, entendeu? A gente tem uma família. E a gente não valoriza. A gente não valoriza. Você pode perguntar, mas por que José não foi lá para a terra lá do pai dele visitar? Ele não dava não, gente. Ele era o cara mais importante da época. O cara era super atarefado. E outra coisa, ele não podia, presta atenção, uma coisa importante, ele não podia quebrar a vontade do Eterno. Porque foi Deus que preparou tudo. Na hora certa, no momento certo. Amém? Então foi Deus que preparou, Deus estava conduzindo todo o plano de José na perfeição dele, não na perfeição do homem. Às vezes a gente não entende como é que Deus trabalha, mas Deus trabalha sim. Deus trabalha sim, e a gente às vezes não consegue enxergar que o Deus trabalhando. E aqui nós estamos vendo que eles se curvaram diante dele em terra. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo o cumprimento literal, não é metafórico não, é literal, do sonho de José, confirmando a natureza profética do sonho de José. Meu irmão, vamos parar com essa história aí de ver YouTube. Não sei se tem alguém aqui que ainda vê essa loucura no YouTube. O cara, que língua coisa nenhuma, rapaz. Aquilo é língua estranha. É estranho. Aquilo é maluquice.
Oi, som. Começa a interpretar coisa nenhuma, cara. Aquele lato dele rasgar ali o laudo, a moça falou, vocês viram a moça falando? Pois ela não explica coisa nenhuma, ela tem medo de falar a verdade, a moça. Você ainda acha que ele não vai voltar? Depois de tudo, a fama que ele tem, você acha que ele não vai voltar, não? Claro que ele vai voltar. E vai ter um monte de seguidores, futuramente vai ser e futuramente ele vai futuramente ele, quem sabe, ele será maior do que o Macedo aí, né? Comprando um canal de televisão com o dinheiro dos fiéis. Bom, vamos voltar para cá que é mais tudo. Amém? Então, estamos vendo aqui os irmãos se curvando. Apocalipse, capítulo 5, verso 12. Apocalipse 12. Assim, ó. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Tem judeu ainda que diz que não pode, né, cantar louvores ao Cordeiro, né? Então, esquece João, né? Amém? Esquece o que João está dizendo aí. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Você vê a similaridade entre José e Jesus, o Messias, né? Para finalizar, vamos para os últimos versículos, do 30 até o 34. Vamos lá. 30. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar. Vocês lembram de Jesus chorando no ministério dele ou não? E entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse: ponde pão. E serviram-lhe a parte, e a eles também a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E apresentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E o verso 34, o último versículo. 34 diz: e apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E eles beberam e se regalaram com ele. Para terminar, pessoal, a gente vai rapidinho aqui falar sobre esses últimos versículos aqui do 43. A gente está vendo aqui a profundidade do sentimento de José, né, que foi expresso em lágrimas, né, e, claro, escondidas de seus irmãos. Ele chorou à parte, né? E nós temos um texto também, Mateus 23, 37, falando que Jesus Cristo também chorou. Olha o que diz o texto, Mateus 23, 37. Jerusalém, 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 né? Que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos, seus pintos, debaixo das asas, e não quiseste. Então Jesus, ele chora, né? No verso 36 diz que ele chora, né? Ele chora sobre Jerusalém, o lamento de Jesus sobre Jerusalém, quando ele vê a realidade de Jerusalém,
a incredulidade do povo, né? Assim também José chora diante dos seus irmãos. E em Lucas 22:30, a palavra de Deus diz aqui que José, em Gênesis, alimentava seus irmãos, e Jesus diz assim: para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. José alimentava seus irmãos e Jesus, comendo com seus apóstolos, fala com muita propriedade sobre o reino. Amém? O que a gente pode tirar disso aqui hoje? Lembrando para vocês talvez já tenham esquecido, que eu tenho aqui os textos sobre Paulo foi convertido ao chamado. Quem quiser, vem aqui, não paga nada, é 0800, tá? Isso aqui foi... Quem foi que fez? Foi o Reginaldo ou o pastor Belardo? Reginaldo? Amém? Pega aqui, não esquece não, você precisa dar uma lida nisso, precisa se apropriar corretamente das coisas para não ser enganado pela teologia greco-romana. Meu irmão aí, o que é de mais importante você tirou nessa lição de hoje? Fala para mim aí. Um de cada vez. O que você de mais importante tirou nessa lição de hoje aí? Beleza. Prática. Vamos praticar isso? Perdoar quem nos fez mal. Quem mais? Gratidão com bondade. Amém? Usar sempre de misericórdia. Mesmo que a gente não tenha recompensa imediata, mas um dia a bênção de Deus virá. A bondade de Deus virá. Se vier do homem, porque foi o Eterno que moveu os pauzinhos para que o homem abençoasse. Amém? O que mais? Todo dom perfeito, toda dádiva vem do Pai das luzes. O apóstolo Tiago diz isso. O apóstolo Tiago é uma cartinha bem pequena, gente, cheia de coisas boas. Amém? Glória a Deus. Praticar, amém? Vamos praticar? Vamos praticar. Uma das formas da gente praticar é adquirir o conhecimento de forma correta. Segunda-feira nós temos apenas 2 casas que estão funcionando, né? Na casa da Carmélia, a casa da Iara, do Reginaldo, o discipulado nos lares. Se você tem condição de participar, por que você não participa? O Everton mora lá no outro lado do mundo e vai para a Carmélia, né? Amém? Eu acho que se você tem a oportunidade de participar, eu acho que você deveria participar. Você não está perdendo nada, a gente só ganha com Deus, amém? Aleluia, né? Então, escolha uma casa aí, que seja perto da sua casa, participe, para que Deus abençoe tremendamente a sua vida. Glória a Deus. Quarta-feira nós temos o nosso jejum, espero que vocês façam. Né? E às 19h30, o nosso culto de oração. Não falte, tá bom? Não falte. Essa semana, quem gosta de abençoar vidas aí, abençoa o Isaac. Sexta-feira, aniversário do Isaac. E domingo, aniversário da Izinha, né, negado? Pois é. Amém? Então, abençoe aí quem gosta de abençoar, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Sábado nós temos o nosso encontro aqui, encontro da Estudo da Torá. Estudo da Torá, meu irmão. Qual a dificuldade? O que é que diz lá em Provérbio, Aurélio? Aquele que não estuda a Torá, até a sua oração é o quê? Abominável. Tem que estudar a Torá, né? Tá aí, beleza. Não, as palavras da Torá não se firmam em quem não se esforça para conquistá-la. Você sabia que a Torá fala uma coisa interessante para esses pastores que vivem da obra? A Torá diz assim: quem ensina a Torá, o pique avôto, quem ensina a Torá não pode viver do ensino da Torá. Que maravilha, né? Já pensou? Ia ter muito pastor aí desempregado, não era? Sim ou não, gente? Lembra do apóstolo Paulo? Ele tinha uma profissão. Ele era o quê? Ele era fazedor de tendas. Então, os rabinos, eles precisam ter uma profissão para não depender daquilo e ficar corrupto ou deixar se corromper. Amém? Glória a Deus.
Pois é, mas tem que ver o contexto. Pessoal, tem uma coisa muito importante, eu não posso dizer para vocês, porque ainda não se materializou. Mas eu queria que vocês orassem por mim, que tem uma coisa muito boa chegando aí para mim, sabe? Mas é muito boa mesmo. É uma oportunidade de emprego. Eu já estou aposentado, né? Mas eu não vou negligenciar essa oportunidade, não. É uma oportunidade muito boa e é em dólar. Então, orem, tá bom? Orem para Deus abrir essa porta aí, gigantesca, enorme, grande. É uma coisa que eu estava querendo, sabe? É uma coisa que eu estava querendo, porque é na área do ensino. Maravilha? Então, orem. Quando vocês se lembrarem de mim, orem. Para que Deus abra essa porta, que se Deus me abençoar, vocês também serão abençoados. Com certeza. Vou comprar um micro-ondas para levar todo mundo para a praia comigo. Né? Pois que tal a gente pegar aquele antigo Cialtra laranjinha que passava ali na João Pessoa, de hora em hora, lotado igual sardinha. Quem pegou aquele Cialtra? Parangaba Prato Futuro. Lotado pra caramba, que passava de hora em hora. Lembra, Daniel? Daquele laranjinha, né? Era laranjinha, né? Parangaba. E o Clube de Regatas Vila Betânia, que também de hora em hora. E quem quisesse ir para o Mucuripe, ia lá para Bezerra de Menezes a pé, pegar lá o Antônio Bezerra Mucuripe. Lotado também. Amém? Aleluia. Não esqueça, quem quiser, depois da oração, está disposto, tá? Vamos orar? Orar pelos pedidos, nós estamos no mês de maio, os pedidos foram renovados, tá bom? Pedidos do mês de abril já foram todos rasgados, agora é pedido novo. Faça aqui os pedidos, coloque aqui para a gente estar orando por você. Amém? A sogra a ex-sogra do Anacleto faleceu, partiu, né? Deus sabe todas as coisas, amém? Vamos orar aqui pelos pedidos. Pai, muito obrigado pelos pedidos que os teus filhos têm trazido aqui ao altar. Eu oro para que o Senhor contemple a fé dos irmãos e que portas se abram em nome de Jesus, Pai. Cadeias sejam quebradas, correntes, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Yeshua HaMashiach. Abençoe essa semana, seja uma semana de muita prosperidade, de muita shalom. Eu oro pela vida da Yara, que vai estar viajando, vai estar na terra dos corruptos, que ela abençoe ali aquela terra, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Guarda a entrada e a saída da tua filha, Pai. Que não falte nada nessa viagem, em nome de Jesus. Deus, leva-nos na tua santa paz, livra-nos do mal, que o teu grande amor esteja dentro de cada um de nós, que a gente possa aplicar a palavra de forma correta, em nome de Jesus. Amém?